Olá, pessoal. Mais uma dica do canal Não Mais Que 2 Minutos. Meu nome é Saulo e vou hoje falar de funções essenciais à justiça e responder algumas questões com vocês de forma rápida e coesa, para que você tenha a absorção do conteúdo, tendo o entendimento da base, do alicerce das funções essenciais à justiça. Pois bem, construindo o nosso alicerce, construindo nossa fundamentação para esse tópico. Qual seja essa fundamentação? O Estado e sua relação com a sociedade. Pois bem, pessoal, para formar um Estado, em nome do didatismo, para que você tenha compreensão holística, para que você consiga enxergar essa maquete, esse croquis jurídico, o Estado é a soma de povo, governo e território. Aqui, ó. Essa soma de povo, governo e território faz com que nós possamos enxergar a formação de um Estado pelos seus elementos e o povo convivendo dentro desse território aqui, ó, que é nosso território. O povo, ao conviver dentro desse território, forma a nossa sociedade. Essa sociedade nasce, mas ela nasce e precisa continuar existindo. Para existir, para ter continuidade, a sociedade possui seus direitos fundamentais. No artigo 5º caput da Constituição, temos a vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. O VILPS, que eu tanto falo em sala de aula. VILPS. VILPS. Forma o bizu, VILPS. Se quiser colocar aqui, ó. VILPS. VILPS. V.I.L.P.S. O nosso VILPS, que te ajuda a lembrar esses direitos tratados como fundamental na nossa sociedade. Aqui, ó. Aqui em cima, o VILPzão em cima de sociedade. Coloquei aqui, bonitão. Pois bem, falar do VILPS, agora eu quero que você entenda. A sociedade com esses direitos fundamentais. Por exemplo, se porventura sofre dano e prejuízo, a pessoa que causou dano e prejuízo tem que sofrer uma sanção, uma reprimenda, uma punição, uma pena. Mas para sofrer pena, punição, sanção, precisa da análise de um processo. O devido processo tem que existir para que você tenha a pena aplicada dentro dos ditames, dentro dos limites constitucionais. O devido processo legal, a análise processual para uma possível sanção, pena, punição, reprimenda do Estado. Pois bem, analisados os fatos da sociedade, as condutas, os comportamentos que existem dentro da nossa sociedade, o Poder Judiciário, lá no artigo 92 e seguintes, partindo de sua estrutura até suas competências, faz, atua, age para que a sociedade, quando ferida, sofra as devidas reprimendas do Estado. Estou montando um esquema relacionando sociedade e a busca do Poder Judiciário para, por meio de um processo, punir, sancionar, conseguir organizar a sociedade por meio de determinadas penas. Até aí, tranquilo? Mas o Poder Judiciário só consegue fazer justiça se estiver agregado, atrelado aos pilares das funções essenciais da justiça. Esses pilares são, na nossa sociedade, instituições que atuam para que a sociedade tenha seus direitos assegurados. A análise dos fatos da sociedade, dos comportamentos, das condutas que trazem prejuízo, fazem nascer debates de acusações e defesas, brigas, conflitos, lides, e essa confusão na sociedade, quando alcança
A estrutura de análise processual pelo Poder Judiciário segue uma regra de acusação e defesa. Na sociedade sempre há acusação e defesa. O Poder Judiciário também. Só que essa acusação e defesa no Poder Judiciário, no processo, é de natureza, possui status essencial. Para quê? Para que a justiça seja feita. Nascem as funções essenciais da justiça, exercida por instituições. E essas instituições fazem o papel de denunciar ao Poder Judiciário, defender determinado acusado que não possa, por insuficiência de recurso, pagar advogado. Quando o Estado participa, faz parte de um processo judicial, quem vai defender a União? As representações. Pois bem, essa relação de acusação e defesa é o fulcro, é a base, é o teor central das funções essenciais da justiça, que inicia lá no artigo 119 da Constituição. Mas eu quero me ater agora para que você entenda quais os instituições fazem, atuam, como a atribuição e incumbência, exercer as funções essenciais da justiça. Quem são esses? Quais instituições fazem esse papel no ordenamento jurídico nacional? Aqui, ó, nossa próxima tabela. Lembrando que as funções essenciais da justiça faz com que a sociedade tenha seus direitos assegurados. Pois bem, o Ministério Público, um deles, advogados públicos, advogados privados, Defensoria Pública, faz parte da função essencial para que seja feita a justiça. Como? Nas relações de acusação e defesa. O Ministério Público, por exemplo, é o titular da ação penal pública. Faz, por natureza, acusações. Olha que legal. Acusações. Quando? Faz suas denúncias. E é o titular da ação penal pública. Até aí, tranquilo. Este Ministério Público, que consta na Constituição como órgão plenamente independente. Por quê? Porque não faz parte de nenhum poder. O MP não faz parte de nenhum poder. Ministério Público não faz parte de nenhum poder. Este Ministério Público que denuncia fatos da sociedade que geraram prejuízos, danos, denuncia para quem? Para o Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário irá processar e julgar ao receber aquela denúncia. E esse Poder Judiciário processa e julga alguém que está sendo acusado. Aqui a relação, ó. A acusação de alguém ao Poder Judiciário. E este Poder Judiciário irá fazer uma análise processual diante dos fatos apresentados sobre alguém que está sendo acusado. Essa relação Poder Judiciário, acusação e defesa são os componentes que formam a ideologia, a ideia de justiça seja feita nos limites constitucionais, para que a população, o indivíduo, o cidadão, a sociedade tenha seus direitos assegurados, garantidos. Até aí, tranquilo. Dito isto, pontuei que o Ministério Público acusa, instrumento denúncia. O Ministério Público, além de acusar, com seu instrumento denúncia, esse Ministério Público faz com que a sociedade tenha seus direitos assegurados.
E perante o Poder Judiciário, o Ministério Público é o fiscal da lei. O famoso custos. No amigo carioca meu que fala custos legis. Pois bem, o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele fiscaliza o que está indo aferir o que a lei expressa. Dito isto, o Ministério Público defende a ordem jurídica. A Constituição apregoa que a defesa da ordem jurídica é a fiscalização da lei. O Ministério Público, além de acusar, também defende. O Ministério Público acusa e o Ministério Público defende a ordem jurídica. O Ministério Público defende os interesses individuais, sociais, indisponíveis. Por exemplo, quando você não tem a saúde disponível, não está ao seu alcance, você busca quem? O Ministério Público. E o Ministério Público, no seu papel de defender, atuar, quando os direitos individuais, sociais, quando, por exemplo, a saúde está indisponível, o Ministério Público age por sua incumbência de defensor desses direitos individuais, sociais, quando estão indisponíveis. O Ministério Público defende, protege o regime democrático. Essa incumbência do Ministério Público, dentro dos nossos contextos jurídicos, nasce o que eu tinha iniciado a aula falando. Os polos de acusação e defesa são pilares fundamentais para que a justiça seja feita. Por isso que ganha-se o nome do nosso ordenamento jurídico nacional de função essencial à justiça, as instituições que asseguram para a sociedade direito, debatidos, discutidos, buscados perante o Poder Judiciário em uma relação processual, em uma análise judicial. Pois bem, o Ministério Público, papel primordial para isto. Nesse contexto, quero anotar, além de fiscal da lei, não esquece, defende regime democrático, defende também os interesses individuais, sociais, estes quando estão indisponíveis. Fiz a anotação, positivei no nosso quadro, quero fazer um comentário sobre advogados públicos, para que você tenha alicerce, substrato e propriedade para responder questões deste tópico. Advogados públicos. Quero exemplificar, quero materializar com o advogado-geral da União. Estes de cunho protetivo de quem? Da União. Protege a União por quê? Porque a Advocacia Geral da União representa a União quando? Representa a União nos processos judiciais, no âmbito judicial e extrajudicial. Representação da União Judicial, representação da União Judicial e extrajudicial. Outro ponto que eu quero que você saiba: a Advocacia Geral, diferentemente do Ministério Público, pertence ao Poder Executivo. A Advocacia Geral da União pertence ao Poder Executivo. Fiz a positivação, a anotação na nossa tabela para montarmos um passo a passo do nosso conhecimento. Além da Advocacia Geral da União fazer parte do polo advogado público, defendendo, representando a União judicial e extrajudicialmente, a AGU também é um órgão consultivo. Presta assessoria jurídica.
assessoria jurídica. E o que é isso? Você está com dúvida? Procura a AGU União, presidente da República. Lembra da Dilma Rousseff no impeachment. O Cardoso ao lado dela. Só vai lembrar disso. O Cardoso era o advogado-geral da União, que eu quero fazer uma ressalva. O chefe da Advocacia Geral da União não precisa fazer parte do quadro de concursados. Não precisa ser um advogado-geral da União que entrou para o concurso. Ele é indicado pelo presidente da República e esta indicação faz jus ao que eu acabei de afirmar agora há pouco. A AGU pertence ao Poder Executivo, ao quadro do Poder Executivo. Dito isto, o chefe dos AGU, quem é ele? Alguém que o presidente indica. Pois bem, falei um pouco de Ministério Público, explanei sobre advogado-geral da União e algumas de suas funções. Quero agora fazer ressalva sobre os advogados no âmbito privado. Não esquece, galera. Não esquece. Advogado no âmbito privado possui peculiaridade. Por quê? Porque ele não está no âmbito, na esfera pública propriamente dito, como o Ministério Público, como a Advocacia Geral da União. E por que eu quero te dizer isso? Para que você entenda o contexto que estamos falando. As alegações jurídicas que está sendo transmitida nesse momento. Dito isto, eu quero fazer uma pontuação logo aqui abaixo para você ter mais base jurídica em nome do que eu estou te falando hoje. Galera, advogados no âmbito público, exemplifiquei com a AGU e vou exemplificar para você advogados no âmbito privado. E estes advogados no âmbito privado, eu quero que você anote o seguinte contexto. Aqui, abrir de novo. Fechei sem querer. Os advogados exercem a advocacia no Brasil ao possuir OAB, instituição sui generis, e ao possuir OAB, você pode atuar como advogado perante a relação processual, defendendo aquele que é acusado outrora pelo Ministério Público ou por pessoa da sociedade. Pois bem, o que é que eu quero que você entenda? O quanto existe de valência entre a relação acusação e defesa e sua essencialidade para que exista justiça. E o advogado? O advogado, no exercício da sua profissão, o advogado, ao defender o direito de determinado acusado, ele ganha o status de indispensável. O advogado é indispensável para que essa justiça exista e toque na nossa sociedade. Este advogado, quando no exercício da função, ele é inviolável. E inviolável pelos seus atos e por suas manifestações. Cuidado, essa inviolabilidade não é absoluta. Essa inviolabilidade é relativa. Por que é relativa? Porque a inviolabilidade, pelos seus atos e manifestações, deve ser no exercício da função, da prática profissional de advogar. Dito isto, exalado tais informações, quero que você se apodere dessas informações, porque função essencial à justiça está no edital da Polícia Militar. É uma questão comum, tranquila, se você entender o passo a passo. Qual passo a passo? O nosso Estado é formado pelos elementos povo, governo e território. O povo vive dentro do nosso território
formando uma sociedade. Tá aqui, ó. Aí a sociedade precisa dos seus direitos para viver, existir, continuar. E nessa ideia de existência, relação, Estado, sociedade, se você sofre dano, você pode procurar o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário, por meio de processo judicial, fará uma análise sobre o dano sofrido ou cometido. E para essa análise ser justa, é necessário, é essencial, acusação e defesa em paridade, dentro de um devido processo legal. Dito isto, nasce as funções essenciais da justiça, exercidas no nosso ordenamento jurídico pelo Ministério Público, advogados públicos, advogados privados, defensoria pública. E eu estou em qual polo? Eu estou no polo advogados privados. Estes, indispensável. Cuidado, ser indispensável também não é absoluto, porque existe o habeas corpus, que não precisa de advogado, é remédio constitucional gratuito, que não precisa de advogado. E em nome do acesso à justiça, dado por meio dessas instituições que compõem as funções essenciais da justiça, a Defensoria Pública tem um papel social. A Defensoria Pública atua em nome dos hipossuficientes. Este papel de abissal, colossal importância na nossa sociedade permite que você, mesmo sendo insuficiente de recursos, tenha defesa. A defensoria pratica, atua na defesa daqueles que são insuficientes em relação aos recursos para pagar um bom advogado, por exemplo. Essas defensorias públicas, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, defende, protege, atua para que hipossuficiente tenha acesso à justiça e, além de acesso, uma defesa adequada. Dito isto, falei de forma explicada, não tão ampla, sobre as instituições que exercem o papel de função essencial à justiça. Até aí, tranquilo? Aproveitando esse escopo, feita as devidas pontuações, quero entrar nas questões. E essa eu já deixei respondida. De tão fácil e tranquila. Por quê? Instituição permanente incumbida de defesa da ordem jurídica. Ordem jurídica, eu quero que tu anote. Ordem jurídica. Quem é incumbido da defesa da ordem jurídica? Quem é que tem essa incumbência no nosso ordenamento jurídico nacional? E fala. É o Ministério Público. Deixa eu mesclar aqui. E vou colocar aqui, ó. Ministério Público. Vou colocar aqui no meio. Pois bem, Ministério Público. Tá aqui ele. Este Ministério Público que vos falo existe no âmbito federal e existe no âmbito estadual. Existir no âmbito federal e existir no âmbito estadual faz com que as bancas usem isso em questões. E já já vamos fazer essa discussão, essa análise. Pois bem, Ministério Público, ordem jurídica, vou anotar aqui, ó, ordem jurídica. Quem faz essa defesa da ordem jurídica? O Ministério Público. O Ministério Público é permanente? Órgão permanente. E pessoal, se é essencial, não dá para nascer, brotar um órgão que atuará às vezes de maneira facultativa. Tinha que ter um caráter permanente na atuação do Ministério Público. Essa atuação incansável e permanente dos promotores. Dito isto, preciso fazer outra pontuação. O regime democrático
Nosso regime democrático é defendido pelo Ministério Público. Qual nossa forma de governo? A forma de governo é a República. Qual nossa forma de Estado? Nossa forma de Estado é a federativa. Qual o nosso regime de governo? Qual a nossa regra? Regime é regra, norma de governo. Qual o nosso horizonte a seguir, a buscar? A democracia. O regime de governo é democrático, defendido pelo Ministério Público. Regime de governo democrático, defendido pelo Ministério Público. Além do mais, os interesses sociais e individuais, estes, quando indisponíveis, quando não estão disponíveis para o indivíduo da sociedade, a atuação do Ministério Público se faz necessária. E vou colocar aqui, ó, a defesa dos interesses sociais. Defesa dos interesses sociais. E essa defesa dos interesses sociais individuais, quando estão indisponíveis, quando você da sociedade não possui acesso a tal direito, porque este direito se encontra indisponível. O Ministério Público deve agir, atuar. Até aí, tranquilo? Dito isto, instituição permanente, incumbida de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Letra E, Ministério Público. Até aí, tranquilo? Estamos montando o nosso substrato, o nosso alicerce para que seja, em nome de uma construção robusta e sólida de conhecimento, o seu ideal, a sua ideia para a prova. Conhecimento com propriedade para que você consiga responder as questões com tranquilidade. Falado isso, posso caminhar para a próxima questão. Galera, vê só que legal. Vê só que massa. Eu, agora há pouco, falei um pouco sobre a Advocacia Geral da União. Não falei? Falei. Falei que a Advocacia Geral da União, ela é órgão do Poder Executivo. Lembra disso? Agora há pouco mesmo, a Advocacia Geral da União. Falei que essa advocacia pertence ao poder e poder executivo. Falei também que a Advocacia Geral da União, por pertencer ao poder executivo, está subordinada a esse. E exemplifiquei com o advogado geral da União, o chefe. Ele é indicado pelo presidente da República. Não falei? Falei sim. O advogado, o AGU, é indicado pelo presidente da República. Falei também que a Advocacia Geral da União representa a União no âmbito judicial e extrajudicial. Não falei? Dito isto, eu estou montando para você alicerce coeso de conhecimento. Porque estamos dentro da mesma raiz que eu apontei para você no início da aula. Qual seja? A ideia, os pilares de acusação e defesa, para que exista uma análise processual e uma atuação do Estado em relação a um dano sofrido dentro da sociedade. Se você sofrer um dano dentro da sociedade, pode procurar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário irá analisar esse dano para, com isso, conseguir, em nome da justiça, punir aquele que te causou dano. E existe nessa relação de análise processual os pilares da acusação e defesa, e um dos polos das vertentes
de defesa existe como incumbência da Advocacia Geral da União, representando a União no âmbito judicial e extrajudicial. Até aí, tranquilo. E lembrando, a AGU também é um órgão de consultoria e assessoria jurídica. Por quê? Tem a incumbência, a função, a atribuição de tirar dúvidas. Só é você lembrar da Dilma, da Estoca Vento, em relação ao Cardoso, no impeachment. Aquele senhor de boa aparência, ao lado da Dilma sempre, no impeachment, era o advogado-geral da União, estava fazendo a representação da Dilma no impeachment, e em caso de dúvidas, você, ao precisar sanar as dúvidas, em nome do didatismo, lembre, procura no âmbito da União, no âmbito federal, a Advocacia Geral da União, por ser a Advocacia Geral da União, um órgão de consultoria e assessoria jurídica. Dito isto, vamos para a questão. Como eu vou entender essa questão? Com a relação de o advogado-geral da União é órgão do poder executivo, ou seja, não possui autonomia funcional, não possui autonomia administrativa, carece dessa autonomia. Gabarito da questão 2. Carece de autonomia funcional e administrativa quem? A Advocacia Geral da União. Vamos anotar isso aqui. A Advocacia Geral da União. Até aí, tranquilo? Nós vamos para a próxima questão? Estamos montando, estamos construindo um alicerce jurídico. Para quê? Você tenha em mãos um conhecimento do que realmente cai em prova. Vou para a questão de número 3. Por que eu vou pular para a questão de número 3? Nos próximos vídeos, eu quero fazer elo com este vídeo, para que nós possamos construir uma rede de conhecimento atrelada de maneira coesa. Tranquilo até aí? Terceira questão. Sobre o tema funções essenciais da justiça e suas atribuições. E competência, assinala a alternativa incorreta. Galera, letra A, ele que é incorreta. O Ministério Público é responsável perante o Poder Judiciário pela defesa da ordem jurídica, sim, fiscal da lei. Dos interesses da sociedade, sim. Nós vimos na nossa tabela aqui, ó. Nossa tabela apontou que, aliás, nós vimos na nossa questão, interesse social e individual indisponível. Tá aqui, ó. O Ministério Público pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Que interesses são esses? Esses interesses individuais, quando estes indisponíveis. Ele quer incorreta, mas a letra A está correta. B. A AGU, órgão do Poder Executivo, representa a União. Representa a União judicial e extrajudicialmente. Segundo o quê? Segundo a nossa Constituição. Ele quer incorreta, mas a letra B está corretinha. Até aí, tranquilo? Representação judicial e extrajudicial, como vimos nas análises anteriores. Letra C. Agora do advogado privado. É indispensável a atuação do advogado? Aquele que eu citei da OAB? Sim. Mas preciso fazer novamente as ressalvas outrora feita. Esta ideia de advogado privado ser indispensável não é absoluta, é relativa devido ao habeas corpus, que não precisa de advogado. Este advogado, quando atua, quando está exercendo sua profissão de advogado, possui inviolabilidade por seus atos e manifestações. Cuidado! A inviolabilidade também é relativa, porque tem que respeitar os limites impostos no ordenamento jurídico nacional. Letra D. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica e essa assistência deve ser integral e gratuita para quem? Para os insuficientes de recursos. Lembra que eu te falei isso?
hipossuficiente tem direito à atuação para que o acesso à justiça exista e, além de existir o acesso, existe uma defesa adequada para aquele que não pode pagar advogado, por exemplo. Qual o papel da defensoria? Uma ponte, uma ideia de ligação entre sociedade e os hipossuficientes e o acesso à justiça para uma análise feita por meio de um processo judicial. Dito isto, não é o gabarito, por quê? Porque ele quer a incorreta. Mas a letra E precisa de uma análise um tanto quanto mais minuciosa, qual seja estrutura do Ministério Público. Pessoal, vê só que legal. Vê só que massa. A estrutura do Ministério Público. E, peraí, deixa eu voltar aqui. Essa estrutura do Ministério Público, vou colocar ela numa tabela para nós aqui. Bonitinha, legalzinho. Pessoal, o Ministério Público tem uma estrutura e essa estrutura vou apresentar para vocês da maneira mais didática possível. Preste atenção. Vou colocar aqui, ó, essa tabelinha, deixar ela aqui, colocar em negrito, para que vocês vejam, consigam enxergar o Ministério Público nas diversas pontuações jurídicas aqui no nosso país. Vou colocar aqui do lado, ó, Ministério Público, do lado do nosso slide. Deixar um pouquinho mais. Colocar ela aqui, ó, bem do lado do nosso slide. Pois bem, pessoal, lembra lá em cima que eu coloquei nosso país e o nosso território como elemento de formação de um Estado? Pois bem, existe aqui, ó, nessa nossa disposição de país, o Ministério Público que atua no âmbito federal e o Ministério Público que atua no âmbito estadual. O Ministério Público que atua no âmbito federal é dividido em 4 braços. Galera, preste atenção. O Ministério Público que é dividido em âmbito federal e estadual é uma pegadinha de prova. Por quê? Quando você for estudar princípios, quando você se deparar com questões de princípios em relação ao Ministério Público, você vai encontrar um Ministério Público que tem sobre ele alguns princípios. Por exemplo, a unidade. O Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público em análise maior, alcançando e atuando em todo o país, possui incumbências na esfera federal. Já na esfera estadual, existem os Ministérios Públicos Estaduais, com atuações e atribuições apenas naquela determinada unidade federativa. E por que eu estou falando de forma lenta e gradativa? Para você não cair na pegadinha. Cuidado! A unidade, a ideia de indivisibilidade, precisa ser feita na ressalva federal e estadual. O chefe do Ministério Público Estadual não é o Procurador-Geral da República, não é o chefe do Ministério Público da União, que estão em esferas distintas. Tranquilo? Existe a unidade dentro de cada unidade federativa e existe a unidade em âmbito federal. Mas não cabe fazer a associação de Ministério Público Estadual está dentro da estrutura do Ministério Público Federal. Até aí, tranquilo? De boa. O Ministério Público da União alcança e possui em suas mãos atribuições no âmbito federal. Dito isto, eu quero mostrar para vocês as pontuações em relação ao Ministério Público da União. Pois bem, vamos a ela. Aqui na nossa questão 4, que eu coloquei essa tabela. Ministério Público
da União. Aqui bem no meio. Legal? Deixa eu colocar, centralizar esse rapaz aqui. E pontuarei um a um dos braços do Ministério Público da União, dividido em 4 braços: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Território. E por que eu estou pontuando, dividindo em 4 braços, dividido para vocês em relação às suas diversas vertentes, para que você consiga entender que a estrutura federal é distinta da estrutura estadual. E essa estrutura federal e os seus braços que estou aqui montando possuem em suas mãos competências apenas de âmbito federal, já que cada unidade da federação possui os seus ministérios públicos com atuações limitadas aos seus campos de atuação. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Território, o Ministério Público do Trabalho. Estes possuem em suas atuações, em seus campos, a esfera federal. Até aí, tranquilo. Até aí, de boa. E estes juntos compõem a estrutura do Ministério Público da União. E quem é o chefe desse Ministério Público da União? O chefe deste Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, escolhido, nomeado em regras oriundas da nossa Constituição. É feita uma lista, essa lista é enviada para o presidente da República e ele nomeia um da lista feita. E essa discussão com o Aras, que não estava na lista feita e enviada ao Jair Bolsonaro, para que este fosse o novo Procurador-Geral da República, faz nascer a seguinte premissa: não é obrigado que o presidente da República nomeie um dos 3, um daqueles que estão na lista enviada ao presidente da República. Até aí, tranquilo. As causas que cada um desses braços irão atuar: MPF, por exemplo, causas civis, causas penais. Ministério Público Militar, por óbvio, causas militares. O MPDFT, na relação do Distrito Federal e Território, DF e Território. Lembrando que no artigo 18, parágrafo 2º, os territórios federais integram quem? A União. Logo, os territórios iam estar sob a batuta de atuação do Ministério Público da União. E o Ministério Público do Trabalho nas causas trabalhistas. Causas do direito do trabalho. Tranquilo até aí? Quero fazer a ressalva em relação ao Ministério Público Eleitoral. Por que não está? Porque não tem a característica de permanente, de atuação contínua. O Ministério Público Eleitoral navega, paira pela sazonalidade, pela temporalidade. Feita a ressalva, vamos para a questão. Chegamos à letra E. O Ministério Público da União é composto pelo MPF, MPM, MPT, MPDFT e o Ministério Público dos Estados. Não. O Ministério Público da União possui quatro braços. E nesses braços apresentados não consta a presença do Ministério Público dos Estados. Fiz para você um apanhado, uma soma de informações jurídicas que estão presentes
em grande parte das provas que possui este tópico no edital. Função essencial, a justiça. Beijão para vocês. Até a próxima.